Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho desta terça-feira, Jesus traz a explicação da parábola do joio e do trigo. E Jesus vai falar que esse modo de refletir entre joio e trigo está a nossa salvação ou a nossa condenação. Então nós somos chamados a praticar aquilo que é bom e evitar a semente da maldade, a semente do joio. Para Jesus, o inimigo que vai semear no campo de trigo é o demônio. O campo é o coração de cada um de nós. Irmãos e irmãs, vamos acolher sempre a graça de Deus na nossa vida e pedir, por meio da oração do Pai Nosso, que o Senhor possa nos livrar de todo mal, de todo perigo. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que são responsáveis pelo campo pedem ao dono do campo para retirar o joio. E o dono do campo vai pedir que se dê tempo até o final da colheita, que Jesus diz hoje ser o final dos tempos. Então os trabalhadores dessa propriedade escutaram a voz do dono do campo, ou seja, escutam a voz de Deus. Então todos nós às vezes vivemos dilemas, queremos agir com a nossa própria vontade, muitas vezes a vontade humana, e precisamos ouvir a voz do Senhor, o que Deus quer de nós. E muitas vezes o Senhor vai nos pedir tempo de graça, tempo de fé, tempo de oração, tempo de exercer a espera em Deus. E os trabalhadores se sentem livres, esquecem por um momento o joio. Então a voz de Deus em um caminho de discernimento, onde eu quero escolher a estrada a seguir, a decisão a ser tomada, é uma voz que me deixa livre, que me traz muita paz. Então vamos pedir que a voz de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho desta manhã, possa trazer também paz no nosso coração. A fala de Deus, a palavra de Deus, a presença do Senhor na nossa vida, deve nos ajudar a olhar para a frente. Não ficar preso ao passado. Se alguém nos magoou, nos feriu, a voz do Senhor nos reconcilia, nos conforta para continuar a nossa caminhada, andando sempre para a frente, sem voltar atrás, sem ficar remoendo o passado, sem ficar preso àquilo que pode fazer com que eu perca a graça do momento presente. Todo dia Deus oferece uma graça especial para nós e é preciso tomar posse da graça de Deus para viver dia após dia fazendo a vontade do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos deixar a palavra de Deus e a semente do trigo
que pode ser interpretada também como Eucaristia, nos conduzir sempre à luz e jamais à escuridão. Vamos pedir que o Senhor possa derramar a sua bênção sobre nós, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, a nossa família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.